O nosso tema é Abigail, mulher sábia e pacificadora. Aí os irmãos lembram, né? Eu li só uma frase do versículo 17 de 1 Samuel 25, que fala: pense nisso e resolva o que fazer. Eu vou contar uma pequena história e eu queria que os irmãos refletissem e pensassem nisso e refletissem como vocês agiriam nessa situação. E aí a gente vai começar a palavra, mas eu quero que os irmãos guardem no coração isso que eu vou lhes contar. Existia uma família que foi desfeita. Infelizmente, o pai e a mãe se separaram. E os irmãos sabem que quando acontece isso, se a guarda dos filhos ficam com a mãe, então é obrigação do pai ajudar e tem a pensão, né, que é o título que dá pela ajuda que o pai deve dar para o sustento dos filhos. E nessa família que foi desfeita, o pai, por algum motivo, que só Deus sabe, não sei se justo ou não justo, não estava dando a pensão para a família. E a mãe estava muito brava, né? Porque as condições eram difíceis. E ela tinha 2 filhos. Ela escreveu um bilhete à mão, entregou para o filho mais velho e falou assim: vá até seu pai, entregue esse bilhete. E aí o filho mais velho pegou o bilhete e foi fazer o que a mãe pediu. Só que aí o filho mais velho, no caminho, deu uma olhadinha no bilhete, o que a mamãe tinha escrito. Quando o filho mais velho leu, só não estava chamando o pai de bonito, mas tinha muitas ofensas e cobrança, né, pela responsabilidade, mas também tinha instrução. E aí o filho mais velho pegou aquele bilhetinho. E aí vocês pensam, se fosse você o filho mais velho, o que você faria? No final a gente vai estar contando o que aconteceu. Mas eu quero que vocês reflitam. Mas voltando à base da nossa palavra, nós iremos falar de uma história de uma mulher chamada Abigail. Quem era Abigail? Abigail era esposa de um homem muito poderoso chamado Nabal. A Bíblia fala, vocês podem ler lá em 1 Samuel 25, no decorrer do capítulo 25, que vai estar lá a história direitinho. Fala que Nabal era um homem poderoso, ele tinha 3.000 ovelhas e 1.000 cabras. Eu que sou muito curiosa em relação a números, eu fui lá no YouTube e pesquisei. Hoje, será quantos reais custa uma ovelha? Não sei se a minha pesquisa foi correta, né? Se eu consegui o valor exato. Mas lá estava falando que uma ovelha custa cerca de R$ 1.200. Assim, foi o que eu vi. Aí eu pensei, se esse homem tinha 3.000 ovelhas, vamos supor, eu fazendo a conta, quer dizer que ele tinha, se não me engano, 3 milhões só de ovelha? Né? Porque tinha 3.000 ovelhas. E eu pensei lá comigo, se não fosse mais de 3 milhões, né, que é 1.200 que lá estava falando no YouTube, mas se for a metade do preço, se for uns R$600 uma ovelha, ainda é muito dinheiro só de ovelha. Fora as cabras, né, 1.000 cabras. Eu que sou curiosa também, olhei lá, quanto custa uma cabra? Uma cabra de entorno, estava lá escrito que ela, dependendo da raça, de 300 a 1.000 reais. 300 a 1.000 reais. Ah, não, mentira. 300 a 3.000 reais o valor de uma cabra, dependendo da raça dela. E aí eu fui fazendo as contas, falei, só desses bens ele tinha, olhando para hoje, que eu fui fazer a conta, ele tinha um dinheirinho bom.
E fala que Abigail era bonita e inteligente. Olha para você ver. Acho que é o sonho de consumo de todo homem. A mulher era, além de ser bonita, a mulher ainda era inteligente. Que beleza, se eu tivesse pelo menos a inteligência dela, já estava bom. Só que fala um pouquinho mal de Nabal. Fala que ele era um homem mau e grosseiro. E outro personagem dessa história bíblica que nós vamos falar é Davi. Esse Davi aqui é aquele que matou o gigante com uma pedrinha na testa. É esse Davi que nós estamos falando, para quem não sabe da história de Davi, que foi ungido rei, mas ainda não tomou seu posto quando foi ungido, ainda lutou guerras, foi herói de guerra, era reconhecido em toda a nação de Israel. É desse Davi. E ele estava num contexto de perseguição aqui, quando ocorreu essa história. Porque Saul já estava com inveja dele, já estava temendo ele, o poder dele. Então ele estava sendo perseguido, já tinha feito armadilhas para matá-lo mesmo. Então ele estava nesse contexto. E aconteceu que Samuel, o profeta da época, morreu. E aí houve o sepultamento, né, de Samuel. E Davi foi para o deserto. E esse camarada aqui, esposo de Abigail, tinha, né, negócios lá pelas bandas onde que Davi foi, que fala que chama Carmelo, que era o lugar onde suas ovelhas, né, tinha sua criação. E aí aconteceu algo assim um pouco desagradável no decorrer. Aqui vamos ler em 1 Samuel 25, 4 a 9. Quem quiser acompanhar, esteja à vontade. Que fala, no finalzinho do versículo 3, fala assim: que Nabal estava em Carmelo cortando a lã das suas ovelhas. Aí começa o versículo 4. Davi estava no deserto e soube disso. Então enviou 10 rapazes a Carmelo, com ordem de encontrarem a Nabal e cumprimentarem em nome dele. Mandou que dissessem o seguinte. Em outras Bíblias, a tradução é diferente. Eu escolhi ler nessa Bíblia porque era mais fácil o entendimento, mas significa a mesma coisa. Meu caro amigo, Davi lhe manda saudações, desejando tudo de bom para o Senhor, a sua família e tudo que é seu. Ele soube que o Senhor está cortando a lã das suas ovelhas e mandou-lhe contar que os seus pastores estiveram com a gente e nós não lhes fizemos nenhum mal. Durante o tempo em que estiveram em Carmelo, não roubamos nada do que era deles. Pergunte a eles e eles lhe contarão. Davi pede para o Senhor nos receber com amizade, porque viemos aqui num dia de festa. Assim, por favor, dê o que puder a nós, os seus criados, e ao seu querido amigo Davi. Esse foi o pedido que Davi fez a Nabal. Só que, infelizmente, a resposta de Nabal não foi favorável. Ele disse assim: Davi, filho de Jessé? Quem é ele? Nunca ouvi falar nele. Hoje em dia, há muitos escravos que fogem dos seus donos. O meu pão,
a minha água e os animais que matei para dar aos meus empregados, eu não darei a homens que eu nem sei de onde vieram. Assim, se vocês forem pensar a fundo o que Nabal fez, além de recusar ajuda, ele insultou Davi. Como é que ele fala quem é Davi, nem sei quem ele é? Pela história, a gente sabe que Davi, ele ganhava lutas e batalhas, ele era reconhecido em toda a nação. Então, essa fala dele foi de menosprezo, foi querendo humilhar, pois ele sabia até de que a geração, os descendentes, ainda citou o nome, Davi, filho de Jessé. Então, para mim, que eu entendi, a forma que ele falou foi grosseira e de humilhação. Ele queria humilhar a Davi, que era um herói de guerra da nação. Então, o que ele fez não foi muito bonito. Não foi, não. E aí, nessa situação, é complicado, não é? Muito complicado. Quando aconteceu isso, Davi ficou revoltado. Ele ficou muito revoltado com esse senhor que menosprezou e não quis o ajudar. Ele queria eliminar e exterminar todos os homens daquela casa. Davi imediatamente chamou seus servos e falou assim, ponham as suas espadas nos cintos. E todos obedeceram. E ele saiu com mais ou menos 400 homens a encontrar Nabal, para pelejar. E 200 ficaram para trás, cuidando da bagagem deles. Só que um dos empregados de Nabal, ele correu e foi contar para sua senhora o que tinha acontecido. Contou para ela a benevolência que Davi tinha feito para eles, tinha ajudado eles, protegido eles no deserto, a cuidar dos seus animais, e que Nabal tinha feito esse tipo de loucura, E aí, Abigail se deparou com essa questão que está no versículo 17. O servo falando para ela assim: pense nisso e resolva o que fazer. E aí, se fosse você que estivesse enfrentando uma situação dessa, uma situação, eu ia ficar ansiosa, com medo, e ainda tinha que achar uma solução. E aí, o que ela fez? Ela pegou depressa 200 pães, 2 odres cheios de vinho, 5 ovelhas assadas, uns 17 quilos de trigo torrado, 100 cachos de passas e 200 pastas de figos secos, e pôs tudo sobre jumentas. E foi se encontrar com Davi. Isso aqui, se você pensar, é muita coisa. Então, o que ela fez? Ela correu, vou levar presentes, vou levar os mantimentos. Eu acredito que ela levou até a mais. Eu acredito. Se eu fosse ela, eu tinha feito isso, eu acredito até a mais, que ela foi bastante coisa para encontrar com Davi. E ela encontrou com Davi já no caminho, querendo fazer o mal para toda a casa dela. Fala que ela encontrou Davi na curva. E Davi estava com aqueles pensamentos assim: de que me adiantou? No versículo 21 fala que Davi pensava assim: de que me adiantou proteger a propriedade desse homem aqui no deserto? Nós não roubamos nada que era dele, e é assim que ele me paga a ajuda que lhe dei? Então,
complicada a situação para reverter esse pensamento do coração de Davi. Abigail estava uma muralha bem alta para ela ultrapassar. Quando ela encontrou Davi, ela falou assim: por favor, Senhor, escute-me. Eu sou a culpada. Por favor, não dê atenção a Nabal, pois ele não vale nada. Ele é exatamente o que o seu nome quer dizer, um tolo. Eu mesmo não vi os rapazes que o Senhor mandou. Aí vocês ficam pensando assim: por que será que Abigail tomou a culpa para si? Ela não era a esposa? O problema não era da família? Então, ela achou, por sua sabedoria, dizer que ela também era culpada, porque ela não viu. Desapercebeu a ela esse pedido, essa situação. Foi o Senhor Deus quem impediu que o Senhor se vingasse e matasse os seus inimigos. Agora, eu juro pela sua vida e pela vida do Senhor, que todos os seus inimigos e todos os que querem prejudicá-lo serão castigados como Nabal. Senhor, faça o favor de aceitar este presente que eu lhe trouxe e o entregue aos seus homens. Perdoe, por favor, qualquer coisa errada que eu tenha feito. O Senhor Deus fará com que o Senhor seja rei e também os seus descendentes, pois o Senhor está combatendo o combate dele e o Senhor não vai fazer nenhum mal enquanto vive. Aqui, nesse texto, demonstra que Abigail, ela confiava em Deus. E ela usou de palavras sábias para convencer a Davi. Ela já falou da bênção que o Senhor já tinha preparado para Davi, porque ele foi ungido rei. Quando ele subisse a ser rei, o Senhor entregaria os seus inimigos nas tuas mãos. A resposta de Davi foi essa: louvado seja o Senhor, o Deus de Israel, que mandou você hoje para me encontrar. Graças ao que você fez hoje e ao seu juízo, eu deixei de cometer um crime de morte e fui impedido de me vingar por mim mesmo. Que o Senhor Deus me livre de fazer algum mal a você. Eu juro pelo Senhor, o Deus de Israel, o Deus vivo, que se você não tivesse se apressado e não tivesse vindo me encontrar, amanhã cedo todos os homens de Nabal estariam mortos, até os meninos. Então, Davi, como homem de Deus também, reconheceu que o Senhor também o impediu de derramar sangue. Que eu acredito que é muito forte isso. Ele já estava numa tensão, em momentos de perseguição, de guerra. E um conflito a menos já seria, acredito, um alívio para a sua consciência. Então, Abigail conseguiu ter êxito no que ela queria. Que ela não queria que sua casa fosse exterminada, que viesse a ter violência. Mas para que acontecesse isso, ela foi o quê? Ela foi sábia. Ela foi sábia. E também pacificadora. No dicionário, um dos significados de uma pessoa pacificadora é aquela que estabelece a paz. E sábia, porque não adianta apenas querer a paz. Existem os meios para trazê-la. A Bíblia fala que a sabedoria, em Tiago 1:5, se os irmãos quiserem acompanhar, Tiago 1:5, fala assim: mas se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus e Ele a dará, porque é generoso e dá com bondade a todos.
Provérbios 15:1, ele fala que... Eu vou ler o versículo que fica bem mais detalhado. A resposta delicada acalma o furor, mas a palavra dura aumenta a raiva. Nós temos diversas situações que, no nosso dia a dia, em que ou nós levamos a paz, ou nós levamos a guerra. E voltando àquela história que eu contei no início da família, e aí? O que vocês fariam se vocês fossem aquele filho mais velho que pegou aquele bilhete? Como que você reagiria? Que aquele bilhete que ia trazer um desconforto, ia trazer uma discussão, uma inimizade entre os pais que já estavam separados. O jovem, o filho mais velho, eu estou aqui contando a história não para julgar a atitude do pai, nem a atitude da mãe, nem a atitude do filho. É só para vocês pensarem nas situações que a gente pode estar inseridas nela e não saber como fazer. O filho mais velho, quando pegou aquele bilhete que a mãe entregou para ele, para entregar para o pai, no caminho e leu e viu que tinha muitas ofensas, mas tinha instruções também, ele jogou o bilhete fora. Chegou no pai, falou: pai, mamãe perguntou se o senhor pode mandar esse mês a pensão, porque está muito difícil. Mas se você não tiver condições de mandar o dinheiro em espécie, vá na venda tal que você tem conta e faça uma feira do valor para você pagar depois, porque nós estamos precisando de ajuda. Na hora que o filho conversou com o pai tirou da carteira o equivalente a 1/3 do valor da pensão e entregou para o filho. E aí o filho voltou feliz, né? Porque tinha pelo menos uma ajuda. E isso aconteceu várias vezes. E sempre o filho mais velho voltava com a resposta favorável, uma ajuda. Mas a mãe, a maioria das vezes, ela falava respostas duras. Mas ele não passava as ofensas, ele passava as instruções que a mãe dava. Dava para o pai, para ele poder ter condições de ajudar a família. E aí chegou um dia que o filho mais velho não estava em casa, e o pai repetiu várias vezes essa falta de não ajudar a família. E aí a mãe escreveu de novo o bilhete e entregou para o filho mais moço. E falou: entrega para o seu pai. Só que o filho mais moço era jovem. E ele fez fielmente como a mãe tinha mandado. Entregou o bilhete para o pai. Só que parece que esse bilhete era pior do que os outros, porque ofendia até a companheira do pai. E aí, quando o pai pegou esse bilhete e leu, foi uma confusão, foi briga, não foi bonito. E o filho mais moço voltou triste, sem a ajuda, e ainda causou um problema no lar, porque ofendeu até a nova companheira do pai. Nós devemos ser agentes de paz, não somente, como foi explicado, na casa do Senhor. E na casa do Senhor, olha que ainda também não é fácil ser um agente de paz, porque nós somos muito falhos. Eu falo por experiência própria. Em casa, você deve ser um pacificador. No trabalho, você deve ser um pacificador. Na sua rua, com aquele vizinho, desculpa a palavra, chato e fofoqueiro, você tem que
ser um agente de paz. Porque quando a gente não é um agente de paz, dói, irmãos. Às vezes a pessoa pensa que quem fica machucado é só aquela pessoa que é ofendida. Não é não. Quando a gente ofende, quando a gente machuca o outro, dói na gente também. E a gente fica destruído. Principalmente quando a gente para e reflete o que fez. Eu sinto assim, nossa, é terrível quando a gente deixa de lado a palavra de Deus. Porque Jesus, quem era Jesus? E Isaías fala que Jesus é o príncipe da paz, maravilhoso conselheiro, Deus forte. Príncipe da paz. É esse o nome de Jesus, príncipe da paz. E Deus? Deus é amor. Será que isso não nos toca? Não nos fala? Infelizmente, quando a gente está com os olhos vendados, fazemos o mal, a gente esquece. É só o Espírito Santo que nos lembra. Então, que nós possamos ser pacificadores e possamos usar de sabedoria, mas a sabedoria divina, porque é só Jesus para nos dar sabedoria. E se você não foi um agente da paz, em algum momento, no meu caso foi em vários momentos, e isso traz um pesar muito grande no meu coração, saiba que Jesus, Ele te perdoa e esquece o passado. Vamos começar de hoje, de agora, vamos ser agentes da paz, para que possamos viver bem e que o amor de Deus possa refletir em nós. E Davi teve uma recompensa por ter aceitado a paz. Passou 10 dias do acontecido. Primeiro Abigail contou para o seu marido o que ia acontecer, né? E ele ficou atônito, assim, pasmado, né? E passados-se 10 dias, ele morreu. E Davi ficou sabendo na notícia e agora foi lá e tomou Abigail como esposa. Olha a recompensa de Davi. Ele não derramou sangue e ainda passou a ter uma esposa formosa e sábia. O que ia compensar mais para ele? Era ter derramado sangue? Ter ouvido a paz? Então que nós possamos ser pacificadores e buscar a sabedoria de Deus para que possamos trilhar esse caminho. E eu digo a vocês, irmãos, que mesmo que um anjo desça e te fale o contrário, te fale palavras de guerra, não faça isso, não se deixe enganar. Jesus, Ele é o príncipe da paz. E Deus, Ele é amor. Então, finalizando essa palavra, eu espero que os irmãos possam refletir, como essa palavra falou muito no meu coração, e eu almejo e desejo um dia poder ter esse título, né? Mulher pacificadora, mulher sábia. Que possamos também ser assim. E eu deixo a oportunidade com o pastor Charles. Eu queria que ele fizesse uma oração por todos nós, para que o Senhor nos desse sabedoria. Não é assim? Ele nos diz que é só pedir e Ele dá de bom grado, para o Senhor dar-nos sabedoria e nos ensinar a ser pacificadores, nos colocar mais amor em nosso coração. E curar também os corações que estão contristados por um dia não ter sido pacificadores.